Rádio Brás, gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília, para todo o Brasil. Quinta-feira, 5 de julho de 2001. Boa noite. O governo anuncia plano de captação de 20 mil megawatts de energia. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui na Voz do Brasil. O governo federal está à procura de projetos inovadores para enfrentar a crise de energia. IBAMA se reestrutura para combater melhor o desmatamento e as queimadas. E a Petrobras inaugurou no Amazonas um centro de defesa ambiental. Na entrevista de hoje vamos saber como está atuando esse centro. Vamos conversar com Nelson Cabral, coordenador de Segurança e Meio Ambiente da Petrobras na região amazônica. Presidência da República. O vice-presidente Marco Maciel recebeu hoje o secretário de Direitos Humanos, embaixador Gilberto Saboia. No encontro, o embaixador convidou Marco Maciel para presidir a cerimônia de abertura da Conferência Nacional contra o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância Correlata, amanhã no Rio de Janeiro. O encontro é a etapa mais importante para a participação do Brasil na Conferência Mundial sobre o assunto, que se realizará na África do Sul de 30 de agosto a 7 de setembro. O governo federal anunciou hoje o programa emergencial para aumentar a oferta de energia elétrica. O repórter Arthur Filho está agora no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Arthur, boa noite. Boa noite, Ayrton e Sula. Arthur, quais foram as principais medidas emergenciais anunciadas hoje pelo presidente Fernando Henrique? São as seguintes, Ayrton. Serão gerados 20 mil megawatts de energia elétrica até o ano de 2003. Serão construídas 21 usinas hidrelétricas, 15 termoelétricas, cerca de 100 pequenas centrais hidrelétricas, fontes renováveis, a energia eólica produzida através do vento e a importação de energia da Argentina com uma linha de transmissão de 6 mil quilômetros. Este programa emergencial foi apresentado hoje pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. De acordo com ele, se no futuro repetir a seca que passamos no momento, o país estará preparado. Esse programa visa não apenas sair da emergência, mas visa regularizar o nível de reserva de águas de tal maneira que mesmo que no futuro venha existir uma coincidência de má sorte e a chuva não ocorra e até o gás fique um pouco mais escasso, nós temos água suficiente para funcionar não no ano a ano, mas garantia de que mesmo que um ano vá muito mal, se possa no ano seguinte manter um nível de oferta de energia suficiente para o país. Com este programa emergencial de aumento de oferta de energia elétrica, o apagão fica descartado. Ao vivo do Palácio do Planalto, Arthur Filho. E o presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, ministro Pedro Parente, e o ministro de Minas e Energia, José Jorge, afirmaram que o plano anunciado pelo presidente Fernando Henrique vai garantir também uma oferta adicional de energia elétrica de 3.152 megawatts até 2003. Segundo o ministro, isso seria suficiente para garantir o abastecimento de energia, mesmo que se mantivessem os atuais níveis de chuva, considerados os piores da história do país. A usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães vai gerar energia suficiente para atender 10 milhões de habitantes. O presidente Fernando Henrique Cardoso visita a usina amanhã no estado do Tocantins. De Palmas, o repórter Nelson Mota Gomes nos traz informações. Na visita que fará nesta sexta-feira a hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, no município de Lajeado, em Tocantins, o presidente Fernando Henrique Cardoso vai ver de perto a primeira turbina da usina que começa a funcionar a partir de outubro, gerando 170 megawatts de energia. Quando estiver com as 5 turbinas prontas, a usina de Lajeado terá a capacidade de gerar para todo o país 900 megawatts, energia suficiente para beneficiar 10 milhões de habitantes. O governador de Tocantins, Siqueira Campos, disse que a previsão que o estado tem é de se tornar no futuro o maior polo hidrelétrico do país. Construídas essas hidrelétricas pela iniciativa privada, num modelo de parceria que o Tocantins criou com o apoio do presidente Fernando Henrique, sem dúvida nós vamos construir rapidamente essas hidrelétricas
e brevemente o Brasil estará liberto do apagão. Até janeiro começam as obras de mais uma hidrelétrica no estado de Tocantins. Será entre os municípios de Peixe e Angical. A usina, quando estiver pronta, vai gerar mais 450 megawatts de energia para todo o país. De Palmas, no Tocantins, Nelson Mota Gomes. O consumidor que cumprir sua meta de economia de energia vai poder comprar eletrodomésticos novos que consomem menos. Os novos aparelhos podem economizar até 50% de energia. Isso vai ser possível com as novas linhas de crédito especiais lançadas hoje pela Caixa Econômica Federal. O banco vai oferecer 100 milhões de reais. O prazo para quitar a dívida é de até 24 meses e os juros variam de 3 a 3,25% ao mês. Projetos para enfrentar a crise de energia poderão contar com 200 milhões de reais. A proposta é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Os detalhes com a repórter Alana Gandra. O governo está em busca de empresas ou pesquisadores que tenham projetos alternativos para enfrentar a situação de racionamento de energia elétrica e que possam ser colocados de imediato em funcionamento. A informação foi dada no Rio pelo presidente da FINEP, Mauro Marcondes. Vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a FINEP poderá financiar o desenvolvimento e aprimoramento dos projetos sozinha ou em parceria com outras entidades. Os produtos de energia alternativa que não tenham sido implantados por falta de viabilidade econômica contam agora com dotação do Ministério da Ciência e Tecnologia de 200 milhões de reais e serão apresentados em feira de inovação tecnológica que a FINEP realizará em todo o país. O edital foi lançado pelo Ministério na última segunda-feira e já começou a despertar o interesse de empresas, universidades e centros de pesquisa de diversos estados que têm procurado a FINEP para obtenção de informações e possível financiamento. Até o próximo dia 31, os projetos de produtos e serviços alternativos de energia disponíveis para comercialização ou em fase de produção experimental que sejam inovadores poderão ser enviados à FINEP no Rio. A relação dos selecionados será divulgada pela FINEP no dia 15 de agosto em seu site e no do Ministério da Ciência e Tecnologia. Do Rio de Janeiro, Alana Gandra. Os produtores rurais que ultrapassarem a meta de consumo de energia elétrica vão pagar a sobretarifa de 50%. As normas foram publicadas hoje e a repórter Cristina Guimarães tem os detalhes. A sobretarifa para os produtores rurais que ultrapassarem o consumo de energia será de 50%, independente da faixa de consumo. As cooperativas de eletrificação rural estão isentas de cortes, mas serão fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A cota de redução do consumo para o setor rural também é diferente. A meta é de 10% para as cooperativas que têm apenas consumidores rurais e de 15% para as que têm outra classe de consumidores, além dos rurais. Os consumidores rurais de até 100 kW também estarão livres do corte. As normas fazem parte da resolução publicada hoje pelo governo no Diário Oficial da União. Outra medida tomada pelo governo para não comprometer a produção agrícola por causa do racionamento de energia é a liberação de um financiamento para a compra de gerador. O dinheiro sairá da linha destinada ao Proleite, que aumentou de 40 para 60 mil reais o limite de crédito por produtor. De Brasília, Cristina Guimarães. Agora em Brasília, 7h08. No próximo bloco, vamos entrevistar o Dr. Nelson Cabral, coordenador de Segurança, Meio Ambiente e Saúde na região amazônica, da Petrobras. Aguarde um instante só. Você que desenvolve algum projeto para melhorar a educação de crianças e adolescentes de baixa renda matriculados em escolas públicas, ainda está em tempo de mostrar os resultados do seu trabalho concorrendo ao Prêmio Itaú Unicef 2001. As inscrições ao concurso foram prorrogadas até o próximo 13 de julho. O tema deste ano é o direito de aprender. E o concurso está dividido em 4 categorias: ações complementares de educação, mobilização pela educação, formação continuada de professores e educadores sociais e produção de materiais de apoio à área da educação. O melhor projeto de todos será premiado com 60 mil reais. Já o vencedor de cada categoria ganhará 40 mil reais. E
E amanhã é o último dia para as inscrições ao 5º Encontro Cívico MEC Nestlé. Todos os alunos de 5ª a 8ª série das escolas públicas podem participar do concurso. Basta escrever uma frase sobre o tema A Educação e Leitura. As frases precisam ser enviadas ao MEC pelos professores até esta sexta-feira. Os autores das 20 melhores frases vão ganhar uma coleção de livros de literatura infantil, uma viagem a Brasília e Ouro Preto, em Minas Gerais. Os professores viajarão com seus alunos premiados e ganharão uma biblioteca do professor. E a herança dos nossos filhos, bem maior no coração, é garantir um bom futuro e investir na educação. Vamos pra escola. Ministério da Educação, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás, meio ambiente. O IBAMA vai ser reestruturado com o objetivo de intensificar o combate ao desmatamento, o controle de queimadas e a conscientização sobre a correta exploração dos recursos naturais. A repórter Nayob Kellen tem os detalhes. Esses são alguns objetivos da reestruturação do Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, anunciada nesta quinta-feira pelo presidente do Instituto, Hamilton Casara. Com a reestruturação, as 27 superintendências foram transformadas em gerências executivas. Além disso, o IBAMA ganhou ainda outras 11 novas gerências, que estarão voltadas principalmente para as regiões de maior conflito ambiental, com maior incidência de desmatamento e queimadas. Hamilton Casara lembrou que a nova estrutura não trará benefício somente ao trabalho de controle, fiscalização e monitoramento das áreas de risco ambiental. Segundo ele, o Instituto ganhará instrumentos que ensinam as pessoas a utilizar corretamente os recursos naturais, como regime de manejo florestal, de pesca e fauna. Isso significará alternativas econômicas para a região, gerando renda e emprego para as pessoas sem prejudicar o meio ambiente. De Brasília, Nayob Kellen. E o IBAMA pretende contratar até o final do ano 2001 mais profissionais. O concurso público acontece logo após a aprovação pelo Congresso Nacional da proposta de planos de carreira dos funcionários do órgão. O norte do país constitui uma de nossas maiores riquezas e a preocupação com a preservação do meio ambiente na região amazônica é uma constante. Desde 88, a Petrobras explora petróleo na cidade amazonense de Coari e, de olho nos cuidados com o meio ambiente, inaugurou em Manaus um centro de defesa ambiental. Quem nos fala agora sobre esse centro é o coordenador da Petrobras para a área de segurança, meio ambiente e saúde na região amazônica. É o Dr. Nelson Cabral. Dr. Nelson, boa noite. É um prazer tê-lo aqui. Uma boa noite. É um prazer imenso também para mim estar podendo participar desse programa, que é uma tradição na sociedade brasileira. Dr. Nelson, o que é exatamente esse Centro de Defesa Ambiental? Bom, isso faz parte de um projeto grande de instalação de centros de defesa ambiental no país. Nós instalamos 9 centros de defesa ambientais, um contrato de prestação de serviços e uma compra de equipamentos de combate à poluição, especialmente em meio hídrico, mas podendo atender outras emergências. Ele é composto de recolhedores de óleo, ele é composto de barcos, temos também barreiras para contenção de água em meio hídrico, barreiras absorventes, e aí temos uma equipe, no caso do CDA Amazônia, nós temos lá uma equipe de 19 técnicos. Ele visa, basicamente, coletar óleo no rio, cercar óleo, coletar e evitar que ele cause danos ao ambiente. E qual será a área de atuação desse centro, Dr. Nelson? Basicamente, a filosofia dos centros de defesa ambiental é a gente ter um núcleo que cobre uma área bastante extensa, na faixa de 400 quilômetros de sua locação. Ocorre que na Amazônia, pela característica do processo de transporte, que é basicamente fluvial, nós temos algumas distâncias longas, o que leva a gente a um tempo muito grande de resposta. Assim, nós temos a locação em Manaus do centro, mas teremos bases avançadas em alguns pontos críticos, como estratégicos como Belém, Macapá, Coari, Urucu, Porto Velho, entre outros que nós estamos estudando lá, visando facilitar a nossa atuação. Dr. Nelson, o centro vai atender somente a Petrobras ou a atuação do centro vai beneficiar também a população da região? Bom,
O modelo que se usa no resto do mundo é um consórcio de empresas que atuam na área do petróleo e que contratam os serviços de uma empresa para gerenciar um centro de defesa ambiental, prestando serviço para todos. Mas como aqui no país nós estamos recém-vindos da quebra do monopólio e da situação das empresas, a Petrobras bancou esse primeiro trabalho porque ela hoje detém a maioria das atividades. E o objetivo hoje contratado é para atender acidentes ou incidentes gerados por atividade da Petrobras. Mas não exclui atendimento às solicitações dos órgãos ambientais ou da sociedade em geral. Dr. Nelson, e que atuação tem a Petrobras nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde na Amazônia? Bom, a Petrobras ela tem tradicionalmente uma postura positiva em relação ao meio ambiente, à questão de segurança e de saúde. Mas os últimos eventos, nesses 2 últimos anos, nos mostraram que nós temos que ser mais efetivos, mais eficazes, mais eficientes nessa atuação. E nós aprendemos com isso e trabalhamos uma nova política onde há um compromisso, uma postura mais positiva. A sociedade mudou, a sociedade também está exigindo de todas as empresas uma postura mais adequada ao aspecto de desenvolvimento ambiental, mais adequada à preservação do meio ambiente. Temos uma política de segurança do meio ambiente e saúde, onde essas coisas trabalham integradas, e estamos atuando. E o senhor poderia dar um exemplo de como se dá na prática esse trabalho da Petrobras? Especialmente na Amazônia, nós temos alguns projetos bastante interessantes. Como exemplo, nós citamos lá em uma unidade de negócios da Bacia dos Solimões, que é a exploração e produção de petróleo, onde nós temos lá uma estação de gerenciamento de resíduos, onde todo resíduo gerado ele é levado para uma central, a parte orgânica é transformada em adubo, que é usada para plantio na região. A parte sólida de plásticos, latas e tal, é vendido para uma empresa e que reverte depois como cesta básica para comunidades carentes. Então tem um aspecto ambiental e um aspecto social também. Nós conversamos com o coordenador da Petrobras nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde na região amazônica, Dr. Nelson Cabral. Dr. Nelson, boa noite para o senhor e obrigado pela entrevista. Muito obrigado, boa noite. Tchau. A hora do campo. Você vai saber agora se o seu município recebeu a verba do INCRA destinada à compra de material de construção, alimentação, insumos, sementes e outros itens indispensáveis para o início produtivo dos assentamentos. Esses recursos são liberados pelos bancos oficiais e aplicados por meio das associações de assentamentos da reforma agrária. A verba de R$ 1.790.700 vai para os seguintes assentamentos. Em Goiás, assentamento Nova Visão, na cidade de São João da Aliança. No Mato Grosso, assentamento Mãe Márcia, em Alto Boa Vista. Assentamentos Sadia 2 e Limoeiro, na cidade de Cáceres. E assentamento Ribeirão da Glória, em Santo Antônio do Leverger. Em Minas Gerais, assentamento Suprema, na cidade de Medina. Assentamento Mangal, em Natalândia. E assentamento Cachoeira, em Unaí. No Pará, assentamento Arapuá Cimeira, em Nova Esperança do Piriá, e assentamento Cidapar, em Viseu. E ainda no Paraná, assentamento José Dias, no município de Inácio Martins. No Rio de Janeiro, assentamento Che Guevara, na cidade de Campos dos Goitacazes. E em São Paulo, assentamento Porto Velho, em Presidente Epitácio. Os investimentos previstos no Plano da Safra 2001-2002, divulgado esta semana pelo presidente Fernando Henrique, vão estimular a produção e melhorar a renda dos produtores. A reportagem é de Adriano Gaieski. O Fórum Permanente de Pecuária de Corte da Confederação Nacional da Agricultura considera que os investimentos previstos para o setor no Plano de Safra 2001-2002, divulgado esta semana pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, vão estimular a produção e melhorar a renda dos criadores. Entre os pontos mais importantes, destacados pelo coordenador do Fórum, Antenor Nogueira, estão os reajustes nos limites de crédito, além dos limites de financiamento de custeio para a pecuária, que aumentaram de R$ 60 mil para R$ 150 mil. Na avaliação de Antenor Nogueira, as medidas adotadas no plano de safra são uma consequência da importância assumida pela pecuária, que tem apresentado resultados positivos, tanto no comércio exterior quanto no mercado interno. Dos 86 bilhões de reais de produto interno bruto projetados para a agropecuária este ano, mais da metade vem exclusivamente dos ganhos dentro das fazendas. O agronegócio da pecuária, que também envolve insumos e distribuição de produtos, apresentou no ano passado um aumento líquido de 4 bilhões e 700 milhões de reais,
De Brasília, Adriano Gaieski. R$ 41.518 famílias recebem amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: na Bahia, Santa Rita de Cássia, Divinópolis de Goiás e Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, São João de Pirabas, no Pará, Jurema, Poção e Terezinha, em Pernambuco, Indiaroba e Pinhão, em Sergipe. Outras 5 cidades em Minas Gerais, 4 em Alagoas, 5 na Paraíba e 7 no Paraná também vão receber as cestas de alimentos. E a Conab também vai distribuir cestas de alimentos para 9.370 famílias em situação de emergência na região atingida pela seca. Essas famílias moram em Cajazeiras, Prata, Santa Helena e Sumé, na Paraíba, e Salgueiro e Sertânia, em Pernambuco. Fiscalize a distribuição das cestas. Assim você estará ajudando o governo. Se perceber alguma irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. O Programa Nacional de Transporte Escolar, dirigido aos alunos do ensino fundamental, conta com R$ 50 milhões neste ano. A ideia do Ministério da Educação é levar o transporte às áreas rurais. Repórter Carlos Augusto Moura. Para participar do Programa Nacional de Transporte Escolar, as prefeituras devem elaborar um projeto e enviar ao Ministério da Educação até o dia 24 de agosto. O programa foi criado para que os alunos do ensino fundamental, que moram longe da escola, possam chegar às aulas. Neste ano, o transporte escolar conta com um orçamento de R$ 50 milhões. O dinheiro é repassado às prefeituras, que compram os veículos escolhidos por cada município. O objetivo do Ministério da Educação é levar o transporte principalmente às áreas rurais, onde as distâncias são maiores. O diretor de Programas e Projetos Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Pedro Rosário, lembra que as prefeituras são as responsáveis por toda a manutenção dos veículos e, por isso, é importante a escolha de modelos adequados a cada região. O valor máximo do financiamento por município é de R$ 50 mil. De Brasília, Carlos Augusto Moura. Agora em Brasília são 7h22. No próximo bloco você vai saber a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Nós voltamos já já. Comunidade Ativa. Desenvolvimento para todos. Em Maragogi, Alagoas, existem 14 assentamentos do INCRA. A chegada do programa Comunidade Ativa trouxe uma melhor infraestrutura de estradas vicinais e de energia elétrica. O SEBRAE ministrou cursos de capacitação e um grupo de assentados montou uma cooperativa de produtos orgânicos, principalmente frutas, como explica Rivaldo Vasconcelos. A gente está produzindo horta, já está comercializando, que é um produto mais rápido, já tem produção de maracujá, graviola já está começando, a gente vai ser forte em fruticultura, né? Para montar uma cooperativa não é muito fácil, aí a comunidade ativa está nos apoiando para esse desenvolvimento dessa cooperativa. Maragogi também ganhou uma delegacia florestal para a preservação ambiental na região, de grande potencial turístico. Comunidade Ativa, um programa da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, Governo Federal. Transportes. Ministro Eliseu Padilha. O Ministério dos Transportes já entregou as primeiras 50 carteirinhas aos portadores de deficiência que têm direito ao passe livre do Governo Federal. Se você quer informações sobre o passe livre, ligue de graça para 0800 61 0300. Agora, se você quiser se cadastrar, escreva para a Caixa Postal 9800 Brasília, Distrito Federal. Ministério dos Transportes. Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança está enviando para todos os municípios brasileiros propostas de políticas e ações. Batizado de Guia Perfeito Amigo da Criança, o objetivo do guia é mobilizar as administrações municipais em prol da infância. Além do programa, os prefeitos vão receber um mapa para ser preenchido com os dados do município. A ideia é que, a partir deles, seja possível montar um banco de dados com indicativos de desenvolvimento social. Outra proposta é fazer um diagnóstico da situação da infância e da adolescência em áreas fundamentais, como educação, saúde e assistência social. Esse foi o nosso Momento Criança de hoje. Você vai saber agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país.
No sul, tempo nublado com chuvas no Paraná e Santa Catarina. Pode gear no Rio Grande do Sul. A temperatura mínima é de 4 e a máxima chega a 22 graus. Tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuvas em toda a região sudeste. Mínima de 3, máxima de 32 graus. No centro-oeste, névoa seca em Goiás e Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, névoa úmida ao amanhecer. As temperaturas variando entre 12 e 35 graus. No norte, tempo encoberto com chuvas no Amazonas e Roraima. Pancadas de chuva no Amapá e Pará. Nas outras áreas, tempo nublado com névoa seca. Mínima 19, máxima 35 graus. E no Nordeste, tempo nublado com pancadas de chuva na Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão. Pode chover no Piauí. Mínima 14 e máxima 35 graus para o Nordeste. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília são 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite e até amanhã. Até amanhã, 7 horas em ponto, quando estaremos de volta. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, recebeu hoje um grupo de 29 integrantes do Corpo Permanente e do Corpo de Estagiários da Escola Superior de Guerra, que assistiram à conferência apresentada pelo ministro sobre o papel do Supremo Tribunal Federal no sistema judiciário brasileiro, universalização e aceleração da justiça. Durante a conferência, o ministro Marco Aurélio falou sobre o grande número de recursos de caráter protelatório que chega ao Supremo Tribunal Federal, que poderia ser reduzido por meio de uma reforma na legislação mais ampla do que a que está sendo discutida no Congresso Nacional. O presidente do Supremo também falou aos participantes sobre a questão da soberania brasileira na Amazônia, a Justiça Militar Federal e sobre a decisão de conceder prisão domiciliar ao ex-general paraguaio Lino Oviedo. O Supremo Tribunal Federal encaminhou hoje à Polícia Federal e ao 3º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal o alvará de soltura em favor do ex-chefe das Forças Armadas do Paraguai, general Lino Oviedo. Na noite de ontem, o presidente do STF, ministro Marco Aurélio, concedeu ao ex-general paraguaio o pedido de prisão domiciliar, por entender que Lino Oviedo se encontra preso há mais de um ano, enquanto que a legislação penal prevê prisão preventiva por até no máximo 81 dias. Ex-chefe das Forças Armadas Paraguaias, Oviedo é acusado por envolvimento na morte do ex-vice-presidente de seu país, Luiz Maria Arganha. O Ministério Público Federal já encaminhou ao Supremo parecer favorável à extradição. Quanto à data do julgamento, o ministro relator do processo, Maurício Correia, decidiu aguardar a decisão sobre o pedido de refúgio formulado pela defesa de Lino Oviedo. O trabalhador avulso que exerce atividade remunerada permanente ou temporária, com ou sem vínculo empregatício, tem direito aos benefícios da Previdência Social. Essa foi a conclusão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu o recurso do Ministério Público do Paraná contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Com isso, o tribunal reconheceu o direito dos pais de um adolescente falecido no campo de golfe do Clube Curitibano, no município paranaense de 4 Barras, à pensão pelo acidente de trabalho que vitimou o filho. O ministro Paulo Galotti, relator do processo, entendeu que da análise dos autos não resta nenhuma dúvida que o menor era trabalhador avulso e prestava serviços eventuais ao clube. A 4ª turma do STJ decidiu remeter à Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro a ação de reparação de danos morais e materiais movida por uma agente de limpeza contra as empresas ISS Service System e Companhia Ceras Johnson, por ter sido discriminada em seu local de trabalho. A moça, que estava com suspeita de hanseníase, chegou a ser retirada à força da empresa e impedida de entrar no ônibus que transportava os empregados. Segundo a autora da ação, seu padrasto e seu primo, que trabalhavam no mesmo local, foram demitidos pela suspeita de que poderiam ter a doença. Relator do recurso, o ministro Barros Monteiro afirmou que a ação é decorrente de relação empregatícia havida entre as partes e, mesmo que a causa deva ser resolvida com base em normas de direito civil, a competência é da Justiça do Trabalho. O presidente em exercício do TRF, 2ª Região, no Rio de Janeiro, desembargador federal, Chalur Barbosa, manteve a busca e a apreensão de documentos do Clube de Regatas Vasco da Gama, determinada pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio.
A decisão foi proferida no mandado de segurança impetrado hoje pelos advogados do clube, que solicitavam uma liminar para recolhimento do mandado de busca e apreensão, a imediata devolução dos documentos e o levantamento dos lacres até o final da decisão do mandado de segurança. Em seu despacho, o desembargador determinou que seja designado um oficial de justiça para acompanhar a diligência e que todo o material apreendido fique sob a guarda pessoal do juiz da 7ª Vara Federal, sendo mantido rigoroso o sigilo já decretado por ele. O desembargador Chalu Barbosa determinou ainda a distribuição imediata do mandado de segurança a um relator do tribunal, que deverá analisar o caso após o recesso judicial. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram a compra de 51 mil urnas eletrônicas para as eleições do próximo ano. A quantidade foi definida a partir de uma projeção no crescimento do eleitorado brasileiro. Atualmente, são 109.832.461 eleitores e, em 2002, esse volume deve chegar a 114 milhões. A estimativa do TSE é de que, em 2002, cada eleitor gaste, em média, 1 minuto e 15 segundos para votar. As novas urnas eletrônicas também servirão para aumentar a reserva técnica da Justiça Eleitoral, que hoje possui 354 mil urnas. Empregados de empresa pública e sociedade de economia mista não gozam da estabilidade no serviço público assegurada pelo artigo 41 da Constituição Federal, pois esta se aplica especificamente aos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Esse é um dos 27 novos temas de orientação jurisprudencial que o Tribunal Superior do Trabalho tornou disponível na internet. Outro desses temas refere-se à estabilidade do empregado acidentado por 12 meses. O TST entende que essa estabilidade requer, como pressuposto, que o empregado tenha entrado de licença por, no mínimo, 15 dias, com o consequente pagamento do auxílio-doença acidentário pelo INSS. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Ministro Marco Aurélio concede prisão domiciliar a Lino Oviedo. Justiça Federal do Rio mantém busca e apreensão de documentos do Clube Vasco da Gama. Diário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Roberto Saturnino quer plebiscito para que a população decida sobre a entrada do Brasil na ALCA. Para que a população vote, se quer ou não, é que nós vamos ter um conhecimento. Fogaça defende redução no número de deputados federais. Isto aí manteria, não é, as proporções em níveis mais justos. Geraldo Altoff garante, vai tomar providências contra Eurico Miranda. O relator da CPI do futebol, o senador Geraldo Altoff, disse que vai tomar providências contra o presidente do Vasco da Gama, deputado Eurico Miranda. Ontem, Eurico Miranda ameaçou assessores da CPI do futebol que tentavam apreender livros contábeis na sede do Vasco, no Rio de Janeiro. Hoje, os assessores da comissão voltaram à sede do Vasco acompanhados de 30 agentes da Polícia Federal e conseguiram ter acesso aos documentos. O repórter Maurício Desante tem outras informações. Eurico Miranda chamou os assessores da CPI de monstros e disse que fará uma representação no Senado contra os membros da comissão. O senador Geraldo Altoff reagiu com ironia e garantiu que é a CPI que deve tomar providências jurídicas contra o presidente do Vasco. Exatamente porque nós entendemos que os nossos assessores foram ameaçados de agressão. E isso é inadmissível num Estado de Direito, quando assessores de uma comissão parlamentar de inquérito têm uma ordem judicial e é impedida a eles cumprir essa ordem judicial. Geraldo Altoff disse que o depoimento de Eurico Miranda à CPI do futebol deve acontecer entre os dias 7 e 9 de agosto e que, se o deputado se recusar a depor, pode ser obrigado a prestar os esclarecimentos. Isso é uma prerrogativa que a CPI tem, mas nós não queremos, em momento algum, constranger ou usar esse tipo de argumento ou esse tipo de encaminhamento. Nós partimos sempre do pressuposto que as pessoas deverão cumprir aquilo que a lei determina. Eurico Miranda é suspeito de envolvimento em remessa de dinheiro para o exterior e em irregularidades na venda do passe do jogador Bebeto ao La Coruña, da Espanha. O senador José Fogaça quer que estados com menor número de habitantes tenham menos deputados. Hoje, conforme a Constituição, cada unidade da federação tem no mínimo 8 representantes na Câmara Federal.
Para Fogaça, a diminuição do número de deputados contribuiria para reduzir o que chama de desequilíbrio entre população e representação. José Fogaça falou sobre o assunto a um grupo de alunos e professores da Escola Superior de Guerra. A repórter Beatriz Mendonça tem mais informações. Para Fogaça, embora as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste sejam menos populosas e contribuam menos para a riqueza nacional, acabam levando proporcionalmente a maior parte do dinheiro arrecadado em impostos. Isso porque, enquanto um estado como São Paulo, com mais de 36 milhões de habitantes, tem 70 deputados federais, estados com baixíssima densidade demográfica como o Amapá têm 8 deputados, número mínimo de representantes conforme a Constituição. A regra para Fogaça gera um desequilíbrio de forças dentro do Congresso Nacional. Hoje, as regiões de Norte e Nordeste somadas têm a maioria dos votos no Congresso Nacional. Isso tanto é verdade que é difícil haver um presidente do Congresso Nacional que saia da região Sul, ou mesmo que saia de São Paulo, da região Sudeste. Por quê? Porque, apesar de ser a região que tem maior PIB, não é? E maior índice populacional, não é uma região subrepresentada no Congresso. A subdivisão de estados da região Norte, que está sendo analisada pelo Senado, pode aumentar o desequilíbrio, diz Fogaça. Mas para o senador, há uma solução para reduzir o desequilíbrio de forças dentro do Congresso. A solução seria nós diminuirmos o número de representantes mínimos por estado. O número mínimo de representantes por estado, ao invés de 8, deveria ser 4 ou 6, na minha opinião. Isto aí manteria, não é, as proporções em níveis mais justos. Informações das caixas pretas de aviões acidentados terão que ser publicadas no Diário Oficial. É o que determina o projeto do senador Álvaro Dias, que será analisado pela Câmara dos Deputados. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço. A publicação no Diário Oficial deverá ser feita em até 15 dias após o encerramento da investigação oficial. Serão divulgados apenas os relatórios de acidentes envolvendo aeronaves civis. O senador Álvaro Dias destaca a importância de seu projeto. O direito à informação e evidentemente, acabar com essa insegurança que o fato de não revelarem dados da caixa preta dos aviões acidentados produz. Em instantes, senador propõe fim da concessão de rádio e TV a quem for condenado pela Justiça. Agora, ao ligar para o 0800 61 2211, você também pode participar do Fala Cidadão. Faça você mesmo uma pergunta ao senador e ouça a resposta durante a programação da Rádio Senado. Pergunte, critique, mande sua sugestão pelo telefone 0800 61 2211. A ligação é gratuita. No nosso programa, você faz a pergunta e o senador responde. Fala Cidadão, um serviço da Rádio Senado. Os donos de estações de rádio e de televisão que forem condenados pela Justiça vão perder o direito à concessão e à permissão para o funcionamento da emissora. A proposta é do senador Tião Viana. A repórter Isa Barreto conversou com o senador sobre o projeto. Segundo o senador Tião Viana, os meios eletrônicos de comunicação de massa, como rádio e TV, são instrumentos poderosos e de influência nas relações humanas. Na opinião do senador, esses veículos assumem cada vez mais o papel de disseminador de valores e ideias no ambiente familiar. Por esse motivo, Tião Viana acredita que o poder público só deverá permitir que esses meios de comunicação sejam explorados por pessoas que satisfaçam as condições legais e constitucionais estabelecidas. O projeto prevê a cassação da outorga da permissão ou concessão dos proprietários de televisão e rádio que tiverem sido condenados pela Justiça. Tião Viana explicou a proposta. Nós não podemos achar que seja natural que pessoas condenadas criminalmente, com sentença transitada em julgado, tenham o direito de continuarem donos de meio de comunicação. Por exemplo, um traficante de drogas que tenha sido condenado, aos dias de hoje, ele pode continuar dono de uma rádio. O senador Roberto Saturnino quer um plebiscito para que a população decida se o Brasil deve suspender as negociações para a entrada na ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Saturnino apresentou o projeto que estabelece a realização de um plebiscito em 2002. Repórter Jefferson Dalmoro.
Pela proposta do senador Roberto Saturnino, o plebiscito aconteceria no mesmo dia das eleições e todos os eleitores brasileiros poderiam votar contra ou a favor da suspensão pelo prazo de 20 anos das negociações para a entrada do Brasil na ALCA. O senador acredita que a população hoje não tem noção do que significa a ALCA para o Brasil, mas que o prazo de 1 ano seria o suficiente para que os brasileiros conheçam melhor o assunto. Então tudo isso tem que ser discutido, debatido e a população precisa se inteirar. Senão o conhecimento vai ficar restrito, né, às áreas empresariais, às lideranças políticas, à representação no Congresso, à diplomacia, mas a massa do povo, o povo, a nação propriamente, não vai tomar parte dessa decisão. O senador Eduardo Siqueira Campos defendeu a exploração racional e consciente dos recursos naturais. Segundo ele, os governos e a sociedade devem se preocupar em desenvolver uma estrutura técnica e jurídica para a preservação ambiental. Eduardo Siqueira Campos disse que a ocupação da terra e o uso dos recursos naturais envolvem o conhecimento da natureza e o uso de tecnologias adequadas de manejo. Ele lembrou que a consciência ecológica transformou a preservação ambiental em uma das mais novas questões éticas do mundo. Eduardo Siqueira Campos disse que nos últimos 50 anos, o homem destruiu mais de 30% dos recursos naturais disponíveis no planeta. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Pauta ética para o segundo semestre de votações. Paulo Gouveia, do PFL catarinense, anunciou que a Câmara deve discutir no segundo semestre a votação de diversas propostas que integram a chamada pauta ética. Paulo Gouveia é autor de um projeto que consta da pauta e que determina a quebra automática do sigilo bancário e fiscal de todo ocupante de cargo público. O projeto trata da exclusão dos agentes políticos, aí de todos os tipos, né? Aqueles eleitos como vereadores, deputados, senadores, governador, prefeito, todos, e mais aqueles que são nomeados para cargos em comissão, excluir todos eles do benefício do sigilo bancário e fiscal. Eu entendo que o benefício ele é feito para o cidadão comum nas suas relações particulares, mas entendo também que o homem público, aquele que lida com o dinheiro do povo, que libera recursos, que recebe dinheiro oriundo dos contribuintes, eu acho que esses têm que ter uma vida fiscal e bancária transparente, portanto não devem ter direito a este sigilo. Também na pauta estará, de acordo com Paulo Gouveia, o debate sobre a limitação da imunidade parlamentar. Eu acho um absurdo o que se criou no país de imunidade também para crimes comuns. A imunidade parlamentar ela foi criada na origem para assegurar a liberdade de opinião do deputado, é a liberdade política dele falar o que bem entender no microfone, no desempenho de seu mandato particular, mas jamais ele pode ser protegido por crimes que ele cometa na sua vida privada, né? Se ele tem alguma coisa a prestar contas para a justiça, não tem nada que isso depender, que o processo tenha que depender de uma autorização do Parlamento brasileiro. Nelson Pellegrino, do PT baiano, preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e defende também modificações no direito do parlamentar à imunidade. Não é possível que a imunidade que deveria servir para proteger o direito de opinião, disse Pellegrino, seja utilizada para acobertar acusados de crimes comuns. É prioridade este ano na Comissão de Direitos Humanos combater a impunidade, aonde ela se encontre. E o que é que nós temos verificado hoje? Há centenas de processos hoje que tramitam no Senado e principalmente na Câmara Federal, com pedido, e nas Assembleias Legislativas, com pedido de autorização para processar deputados que praticaram crime de homicídio, tortura, estelionato, desvio de dinheiro público. E o que é que acontece? As Assembleias e a Câmara e o Senado não têm concedido autorização para o processo. E isso tem feito com que a imunidade parlamentar, que é o Instituto para proteger o Parlamento, tenha servido como impunidade. Então nós queremos modificar o Instituto da Imunidade Parlamentar para permitir que o deputado, o senador, ele possa continuar livremente emitindo suas opiniões, palavras e votando sem que cometa crime, mas quando o deputado praticar um delito comum,
ele possa ser processado pela justiça e responder pelo seu crime comum e não ser protegido pelo Instituto da Imunidade Parlamentar. José Genuíno, do PT paulista, considera que o panorama político do primeiro semestre foi marcado pela crise na base do governo e pelas denúncias de corrupção, além da renúncia de 2 senadores. E essa crise na base do governo, associada à existência de irregularidades, produziu, na relação do Congresso com o Executivo, uma crise moral, uma crise ética. A quantidade de denúncias não apuradas, a tentativa do governo de abafar a comissão parlamentar de inquérito e a disputa no interior do Senado Federal entre 2 grandes lideranças da base do governo, Jader Barbalho e Antônio Carlos Magalhães, que acabou tendo um desfecho, que após a investigação da violação do painel eletrônico, os 2 senadores ACM e Arruda renunciaram. Portanto, o Congresso Nacional está profundamente marcado por essa crise de fim de uma espécie de condomínio político que está dividido, sem credibilidade e sem condições de tomar a iniciativa de responder às principais questões do país. Mas no caso da Câmara, na avaliação de José Genuíno, houve um avanço importante com a votação em primeiro turno do projeto de emenda constitucional que limita o uso de medidas provisórias. É claro que nós temos que destacar, ao lado desse problema, ao lado dessa avaliação negativa, que foi o fato da não instalação de uma CPI para investigar todas essas denúncias, nós temos que considerar que a aprovação da emenda constitucional que limitou o uso de medida provisória na Câmara dos Deputados foi um fato muito importante, porque a enxurrada de medida provisória, a abrangência dos assuntos tratados por MPs, a eliminação das prerrogativas do Congresso, a verdadeira bagunça e a insegurança jurídica, ao limitar, ao fazer exigências de vedações para não edição de medida provisória, ao obrigar o Congresso a votar, isso é um fato positivo. Deputados condenam privatização do setor elétrico. Gustavo Fruit, do PMDB do Paraná, acredita que o racionamento de energia mostra que o governo não pode deixar nas mãos da iniciativa privada o controle de um setor que é estratégico para o desenvolvimento nacional e que necessita de pesados investimentos. O governo também não deve pensar em vender as empresas do setor elétrico, na opinião de Gustavo Fruit, tendo como único objetivo fazer caixa para o pagamento da rolagem da dívida pública. Nesse momento, no Paraná, se discute a privatização da Copel. É lamentável. A Copel é uma empresa rentável, uma empresa que tem história no Estado, é uma empresa que contribui imensamente e pela primeira vez se vê um movimento que uniu setores mais diferentes, setores populares, setor empresarial e até a manifestação do arcebispo da região metropolitana de Curitiba contra a venda da Copel, por se tratar de um patrimônio público, mas mais do que isso, por ser estratégico para o desenvolvimento do Estado. Principalmente quando se sabe que a energia hoje é um fator de atração para novos investimentos. E no caso do Paraná, isso tem um apelo maior. Por quê? O Paraná é responsável por 25% da energia elétrica produzida no Brasil. O Paraná, além da Copel, com as suas 18 geradoras, 17 hidrelétricas e uma termoelétrica, tem Itaipu, tem Furnas e tem um potencial de geração de energia que acaba beneficiando muitos estados do Brasil. Gustavo Fruit lembra que no caso específico do Paraná, o Estado sofre ainda uma injustiça na arrecadação do ICMS, que é realizado no Estado consumidor e não no Estado produtor. Por exemplo, o sujeito compra lá uma televisão, ele está pagando ICMS para o Estado onde aquela televisão foi produzida. Porém, a Constituição brasileira tem algumas exceções, e 2 delas, representando um casuísmo, uma exceção que não se justifica, diz respeito à cobrança do ICMS sobre energia elétrica e derivados de petróleo. Nesse caso, o imposto é cobrado no destino e não onde ele é produzido. Isso acaba sendo uma grande injustiça para os estados produtores e particularmente para o Paraná, que deixa de arrecadar por ano mais de 600 milhões de reais de ICMS, que acaba sendo transferido para outros estados, principalmente os estados que compram energia do Paraná. E além disso, o Paraná sofre uma outra injustiça. O custo médio de produção da energia é de R$ 46,00 o megawatt-hora. Quando essa energia é vendida para o consumidor dentro do estado, ela é vendida de acordo com o custo de produção. Porém, quando essa energia é transmitida para outros estados, ela é transmitida a R$ 37,00 o megawatt-hora, ou seja, menos do que os R$ 46,00 que custam para produzi-la.
Ayrton Dipp, do PDT Gaúcho, integra a comissão do Congresso Nacional que analisa a crise energética. Dipp considera a falta de investimentos como fator principal para a carência de eletricidade que vive o país. Na opinião de Ayrton Dipp, o governo também errou ao abrir primeiramente o sistema de transmissão de energia à iniciativa privada, em vez de direcionar a aplicação de recursos das empresas na geração de eletricidade. E a falta de investimentos na expansão do sistema, tanto na geração como na transmissão, é gritante. E a responsabilidade é do próprio governo federal, que iniciou um processo de privatizações com a participação da iniciativa privada, em primeiro lugar, no setor de distribuição, quando deveria iniciar com a construção de novas usinas e novas linhas de transmissão. Ayrton Dipp aponta como saída emergencial, além de um programa de racionalização do uso da energia, o investimento em geração térmica, inclusive com aproveitamento do carvão mineral abundante no país. Agora, a curto prazo, precisamos investir nas usinas termoelétricas para suprir essa deficiência no sistema de hidrologia do país. E, para tanto, nós estamos cobrando não somente a utilização do gás natural, mas queremos também a utilização do carvão mineral, que é abundante na região sul do estado, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem 98% das reservas carboníferas do país. O carvão mineral é um energético nacional. Os investimentos e a sua utilização revertem em benefício da economia da própria região sul e, através de linhas de transmissão, podemos atender o centro do país. Já o deputado Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, considera a dependência excessiva da geração hídrica como um erro do modelo energético nacional. Em Rondônia, ressalta Confúcio Moura, foi adotado um modelo hidrelétrico acoplado a uma termoelétrica. E lá em Rondônia, judiciosamente foi construído esse sistema. O sistema de pequenas centrais hidrelétricas, que abastece pequenos municípios, e o sistema de hidrelétrica acoplado com a termoelétrica, que chama lá Termonorte, ou que nós de lá chamamos de termoelétrica do Caiari. Inclusive, o potencial de geração de energia da termoelétrica de Rondônia é maior do que da hidrelétrica de Samuel. Esse modelo garante a Rondônia, segundo Confúcio Moura, uma situação privilegiada para os projetos industriais que estão paralisados diante das medidas de racionamento de energia anunciadas para a maior parte do território brasileiro. A primeira vantagem é o abastecimento constante de energia, sem risco. O segundo fator positivo é a via de exportação, o Rio Madeira, a via fluvial. Os barcos pegam a mercadoria no porto do Rio Madeira, vai até o Rio Amazonas, Amazonas ele vai ao Atlântico e vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para qualquer parte do mundo. O produto de exportação, como é feito hoje com a soja do Mato Grosso, toda sai por lá. Deputado quer votação urgente para a reforma tributária. Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, defende a votação urgente da reforma tributária para redefinir a carga de impostos e garantir a competitividade do produto nacional no mercado externo. Luiz Carlos Rauli propõe a extinção das contribuições cumulativas e a substituição do confuso conjunto de taxas, contribuições e impostos do país por apenas 5 tributos. Primeiro, uma reforma tributária radical, que elimine, extinga, acabe com o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS, PASEP, COFINS, CPMF. Esses impostos são maléficos à economia brasileira. Eles fazem mal às empresas e mal à capacidade e ao poder de compra de milhões de trabalhadores brasileiros que veem o seu poder aquisitivo sendo diminuído por esse mundo de impostos que nós temos no Brasil. Portanto, eu insisto, a reforma tributária radical que eu estou propondo deve extinguir, vou insistir, o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS, PASEP, COFINS, CPMF. E, no lugar desse monte de impostos, um imposto de renda pessoa física e jurídica direto, tranquilo, transparente, um imposto de vendas a varejo, na ponta, quando você for comprar alguma coisa
que vale a R$10, você vai pagar 10% de imposto. Você sabe que R$1 de 10 pertence ao Estado. E o imposto seletivo sobre itens da economia, como energia elétrica, combustíveis, carros e etc. E a contribuição previdenciária empregado-empregador e imposto sobre propriedade, que é o que já tem hoje. Pedro Fernandes, do PFL do Maranhão, criticou a Lei de Diretrizes Orçamentárias por não assegurar qualquer reajuste aos funcionários públicos e determinar um aumento irrisório para o salário mínimo e para a aposentadoria. Mais uma vez, o funcionário público do país, os aposentados do país, vão pagar o pato, como se diz. Não se vai ter aumento para o funcionário público, há 7 anos não tem aumento. O aposentado não está tendo aumento. Uma previsão ridícula para o próximo salário mínimo, e aí também os aposentados do salário mínimo não acompanharão nenhum reajuste do salário mínimo. Realmente fica muito a desejar e vamos aproveitar naturalmente a parte do orçamento para tentar modificar alguma coisa. Pedro Fernandes condena também a redução de verbas aplicadas nos setores sociais, como o de saúde, para ao mesmo tempo definir um aumento do superávit primário e dos recursos destinados à rolagem da dívida pública. Nós ficamos discutindo essa questão da saúde, da educação e dos benefícios na área social, mas infelizmente o governo está voltado somente para um superávit primário, o que nos leva a crer que ele só quer realmente pagar juros. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, sentar e renegociar nossa dívida. O Brasil não pode mais, com esses custos sociais tão altos, ficar pagando só juros. Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, lamentou que o programa Bolsa Escola, que substituiu o Renda Mínima, não contemple mais as crianças de 0 a 6 anos de idade. O programa, além disso, na opinião de Gastão Vieira, distribui renda, mas não garante um ensino de qualidade ao aluno. O programa Bolsa Escola tem muito charme. Na verdade, ele é uma ideia originária do PT, incorporada pelo governo federal, e detém a maior dotação de programas para educação, cerca de R$1 bilhão e 700 milhões de reais. Mas o programa Bolsa Escola tem 2 problemas, na minha opinião. O primeiro deles é que ele não contempla mais, como fazia o Renda Mínima, as crianças de 0 a 6 anos, que é um problema sério do governo brasileiro, da sociedade brasileira, porque ninguém quer financiar esse tipo de apoio às crianças de 0 a 6 anos. O segundo problema do programa Bolsa Escola é que ele dá à família um recurso como distribuição de renda, mas não garante uma boa educação, porque ele está sendo exercido em escolas rurais de péssima qualidade na grande maioria dos estados e dos municípios brasileiros. Feu Rosa, do PSDB Capixaba, é autor do projeto que propõe o recenseamento escolar, que seria feito em creches e na pré-escola para determinar o nível de carência alimentar e permitir que sejam adotadas medidas de recuperação para as crianças. Feu Rosa, que é coordenador da Frente Parlamentar contra a Desnutrição Infantil, garante que a pesquisa será estendida posteriormente à gestante carente. Então esse projeto, ele visa, com tais estatísticas, tais números anualmente levantados, o que vai se criar o hábito do burocrata de tratar a questão da desnutrição infantil como um fator de segurança nacional, como uma coisa seríssima, como um problema seríssimo, aliás, o mais importante que tem em todos os problemas brasileiros. Com isso, vai se fazer uma formulação mais adequada dos problemas de alimentar-se a criança de 0 a 6 anos de idade e vai se procurar trabalhar as políticas públicas para que, com a maior rapidez possível, com a melhor qualidade e quantidade de alimentos, essas crianças sejam nutridas. Caso contrário, nós nunca teremos meios de saber como está indo o combate à desnutrição infantil no Brasil, que é o nosso maior problema. Deputado quer solução diferenciada para a seca no Nordeste. Salomão Gurgel, do PDT Potiguar, condena a definição de políticas homogêneas de convivência do nordestino com a seca, pois essas medidas, normalmente, segundo o parlamentar, esquecem as características particulares de cada localidade e não buscam soluções específicas. No sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, informou Salomão Gurgel, as lideranças locais e a comunidade estão buscando alternativas que assegurem o desenvolvimento sustentado, levando em consideração as necessidades e potencialidades da região. No Seridó do Rio Grande do Norte, a comunidade se mobilizou em todos os seus municípios, comandada pela Igreja Católica, pelo bispo Dom Jaime Rocha,
e fez um diagnóstico da situação social, econômica e cultural e estabeleceu parâmetros para um desenvolvimento sustentável da nossa região, envolvendo mais de 20 municípios, né, e criando as metas básicas de um esforço concentrado de toda a comunidade, de todos os municípios, e prevendo fontes de recursos para que, através de uma caminhada de 10 anos, mas com a grande mobilização, se apresentassem as soluções locais para este desenvolvimento sustentável do Siridó. O resultado foi que se conseguiu fazer um bom diagnóstico e, acima de tudo, fazer uma boa participação de toda a população, né, e o comprometimento tanto de órgãos do governo federal, estadual e dos municípios. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes em 2001. Ano Internacional. Espaço reservado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a transmissão de horário político gratuito. Boa noite. Como deputado e presidente nacional do PSD, dirijo-me aos senhores espectadores para apresentar uma mensagem de esperança e de trabalho. Vivemos um momento de turbulência política que atinge a questão econômica e social do nosso país. Ao invés de maldizer a escuridão, vamos procurar caminhos alternativos. É o que o PSD está fazendo, trabalhando sério, buscando soluções que nos conduzam a um amanhã melhor. E a solução há de surgir nos municípios, porque é onde tudo começa, já que eles são os responsáveis por tudo que se produz nesse país. E, no entanto, são os que mais padecem. A sociedade está ansiosa pela reformulação dos serviços públicos, para se construir e consolidar uma ordem social mais justa e que respeite os direitos da cidadania. É nisso que estamos trabalhando, agindo junto aos dirigentes municipais eleitos pelo nosso partido, oferecendo uma ampla abordagem sobre a responsabilidade de gerir os destinos de seus municípios. Como agentes políticos e sociais, eles têm importantes tarefas de conscientização e organização das suas comunidades para que elas participem ativamente da construção do seu futuro e do futuro do nosso país. O PSD está realizando seminários em municípios de todo o país para que eles se conscientizem da força que possuem, especialmente agora que o Senado aprovou a Lei de Responsabilidade Social, que estabelece as diretrizes de política urbana definidas pelo Estatuto da Cidade. Essa é a grande luta do PSD, os municípios. Quando eles estiverem fortes e conscientes, o Brasil será a fortaleza que tanto esperamos. Termina agora Horário Político Gratuito.